Bora para mais uma live. Bora lá, pessoal. Andando aqui. Ajeitando, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Seja bem-vindo. Matheus. Amém, Matheus, tudo bem? Alto e claro. Tá aqui configurando aqui, mandando bonitinho, esperando as pessoas entrarem. Tá aqui, tá calor hoje, hein? Tá até suando já. Tá quente. Hoje nós vamos falar de inteligência emocional nos negócios, nas vendas, na vida. Ok. Ó, o Filipão entrou aí. Bora lá. Fala, meu amigo, tudo bem? Beleza, bem, você como você tá? Tudo Sua ótimo, alegria? tudo bem, graças a Deus. Que bom. Primeiramente, obrigado, né, por separar tudo aí pra gente bater esse papo aqui. Sei que sempre é Muito bom, corrido, né? muito bom estar aqui com você, irmão. Quanto tempo, né? Esse dia nós nos falamos e a última Faz- vez que nós nos vimos foi no MBI, certo? Isso, acho que faz uns 2 anos, Por aí, né? 2 anos, um pouquinho. por Foi em aí, 2019? faz uns 2 anos. É, 2 anos.
2019. Eu acho que foi, acho que foi. Foi show de bola. Foi muito top aquele evento, né? Tá de anjo, sempre Isso aí. aprendendo com os amigos, partilhando. E Exatamente. aí, aí me veio na mente, falei, vou para o Felipe, cara, que saudade, vou perguntar para ele se ele não quer bater um papo aqui, para a gente estar conversando. Sempre é um bom papo, sempre é uma ideia bacana. Uma pessoa que está sempre em movimento, né? Isso que é importante, se movimentando, estudando, trabalhando. E fiquei feliz de você ter aceitado aí de bate-pronto. Chegamos aqui, né? Vamos que E vamos. já agradecendo. Já fala aí, pessoal. Fala aí, Felipão. Quem é você? Né? O que você veio fazer nesse mundo de desenvolvimento, de liderança, de trabalho, que você hoje treina pessoas, né? Trabalha com negócios, tá com podcast lá, né? Tá show de bola. Fala um pouquinho de você. Bom, primeiramente, muito obrigado mais uma vez, boa tarde. Felipe Adalto, trabalho no mercado imobiliário. Sou aí há quase 9 anos no mercado imobiliário. Fiz algumas formações onde eu conheci o nosso amigo Givago. E eu tenho um livro best-seller chamado A Chave da Venda de Imóveis, um livro com mais de 7 mil unidades vendidas. E a gente vem aí gerando conteúdo para o mercado imobiliário, né? Ajudando a desenvolver corretoras, ajudando a desenvolver pessoas. E estamos aí nessa jornada aí de impactar muitas e muitas pessoas, né, meu amigo? Show de bola, isso é que ele tá, essa semana que a gente veio falando com convidados, com amigos, né? Pessoas que nós encontramos nas formações e que, né, que tivemos uma conexão muito interessante, foi justamente essa questão que você falou agora, né? Impactar pessoas e vendo aquele assunto de propósito de vida, né? Porque, querendo ou não, você já trabalha com corretagem, você tem seu imobiliário, você já tem seu sucesso, está aí desenvolvendo, mas vem aquela paixão, poxa vida, tem pessoas também que podem ter essa mesma paixão que eu, ou estão precisando dessa ajuda, e isso é muito bonito, e parabéns, né, para você estar sempre buscando, levando a melhora para as pessoas. E esse livro aí, eu lembro que você começou, quando você me indicou aquela escritora, você estava lá, eu te indiquei uma A amiga nossa, Patrícia, é verdade, é verdade. A Patrícia. Pô, cara, eu acho que muito assim, eu tava até conversando agora no almoço com o pessoal aqui na imobiliária, e o que eu vejo muito via e ainda vejo no mercado é o seguinte, pelo menos aqui no nosso mercado, as pessoas saem contratando a rodo, né? Coloca muitas e muitas pessoas vendendo aquela ideia de que vai ganhar muito dinheiro, vai mudar de vida, e coloca várias e várias pessoas, não dá treinamento, explica por cima como funciona e exige demais dessas pessoas trazer resultados sem ter treinamento, sem ter acompanhamento, sem ter nada desenhado para a pessoa seguir o passo a passo, ter um script, ter um processo ali nas vendas. E depois disso, essas pessoas começam a ir para outras empresas e começam a convidar esses corretores falando para vir como gerente. E para ele vir como gerente, ele tem que trazer mais e mais pessoas. Então, o mercado imobiliário começou a ficar cheio de corretores, cheio de pessoas sem preparo, sem treinamento, sem saber o que fazer. E foi aí onde eu identifiquei que eu precisava mudar isso daí, né? Só que para mudar isso daí, a gente tem que ir atrás de alguns desenvolvimentos para entender como a gente faz gestão de pessoas, para entender como que a gente pode fazer treinamentos mais assertivos. E foi onde eu entrei nesse mundo aí de desenvolvimento humano, de estudar muito mais a fundo vendas, comportamento, para que, de fato, a gente conseguisse aí desenvolver pessoas, treinar e ajudar as pessoas aí para um próximo nível aí da vida. Show de bola. E essa evolução que nós procuramos para ajudar o próximo, me lembra muito quando estava na empresa, né, que a gente estava com a distribuidora, várias pessoas treinando pessoas, vem aquele feeling, né? Cada um você tem um tipo de motivação, um trabalho diferente. Né? E normalmente as pessoas querem treinar todo mundo de uma forma só, de um Sim. contexto só. E isso acontece aí também nas corretoras? Cara, demais. Hoje mesmo a gente passa por uma consultoria aqui, né? A gente tem o nosso mentor que a gente acompanha, que a gente tá com ele para desenvolver cada vez mais. Eu acho que independente de onde você tá, você sempre tem que buscar algo mais, que acho que é a motivação de não estacionar, de não ficar parado.
e você precisa encontrar pessoas que vão te ajudar nisso, né? Então a gente também tem as pessoas que a gente segue, tem os nossos mentores, tem as pessoas que a gente faz as consultorias, e a gente estava conversando exatamente isso hoje, né? Que uma coisa muito importante para a empresa, para vendedores, é, primeiramente, você ter aí os processos definidos, né? O que você vai correr no dia a dia. Junto aos processos definidos, você precisa ter as métricas, porque você precisa entender se esse processo está te dando resultado e para onde ele está te levando. E depois de tudo isso, a gente começa a falar um pouco mais de cultura, que é a questão de trabalhar a alma do negócio, né? Mas antes de tudo isso, a gente precisa entender os porquês das pessoas, né? O que motiva as pessoas a agirem, o que motiva as pessoas a buscarem esse caminho. E eu acho que é muito sobre isso, cara. As pessoas, elas não têm ação se elas não têm um motivador, se elas não têm um porquê, né? Então as pessoas precisam sair de casa sabendo o que vai ser feito, aonde elas querem chegar daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5. Eu fiz até um post recente no meu Instagram lá, que quando eu fui buscar sobre desenvolvimento, eu entrei no mundo do coach, né? E uma das coisas que a gente faz muito é a gente entender onde a gente quer estar a curto, a médio e a longo prazo. E parece muito louco, assim, quando a gente começa a falar sobre isso. Não sei se você passou por isso, mas a gente às vezes entra com um certo bloqueio de fazer algumas atividades, né? A gente acha que aquilo é muito mais do jeito que a gente pensa do que quando a gente vai aberto a aprender alguma coisa. E quando eu tive que fazer uma atividade, Vago, de olhar para o futuro, projetar o que eu queria, puta, eu falei, cara, será, né, meu? E de repente você se vê ali colocando tudo no papel, que é dentro daquela ideia de que as pessoas que pensam nos objetivos, ela tem um resultado, e as pessoas que colocam no papel, ela tem resultados 10 vezes mais, né? Então, cara, eu me permiti fazer aquele exercício, desenhar onde eu queria estar daqui 1 ano, 5, 10, e aí a gente faz um planejamento, road mapping, do ponto A ao ponto B. E, cara, esses dias eu me deparei vendo muita coisa que aconteceu, que eu coloquei no papel lá, cara, e as coisas vão saindo, né? Então a gente vai desenhando o nosso futuro, vai desenhando o que a gente quer pra gente, coloca em prática, que eu acho que a ação é fundamental. E, cara, a gente começa a ver que as coisas vão acontecendo. Então, hoje eu vejo muito, antes de começar qualquer coisa, como vendedor, empresa, empreendedor, a gente precisa olhar pra gente, entender onde a gente quer chegar, quais são os porquês que motivam a gente aquilo. A gente tem. Tô dando uma travadinha para mim, não sei para você aí. Tá travado aqui para mim. Deixa eu esperar aqui. Se o Felipe caiu ou não. Só. O Felipe caiu. O Felipe Adalto caiu e logo, logo ele está voltando. Ele estava na fala aqui. Mas o pessoal que está aí conosco, gratidão. Deixa ele entrar de novo aqui. Deixa ele entrar. Voltamos. Voltou. Voltamos. Eu não sei até onde deu para ouvir aí, mas eu falei um pouquinho sobre o antes do processo, de tudo, a gente entender a motivação, né? Não sei até onde foi, Givago. Está me ouvindo? Tô, perfeito. Deixa eu ver se eu estou conseguindo te ouvir aqui. Tá me ouvindo aí? Opa, tá me ouvindo? Tá. Tá me ouvindo? Estou bem baixinho aqui. Mas você tá me ouvindo ou não? Seu áudio para mim ficou bem baixo. A galera que tá acompanhando a gente aí tá ouvindo? Tá ouvindo?
Então vamos lá. Vamos lá. Até onde você parou aí, só para a gente voltar no ponto, para ficar mais conectado no nosso bate-papo? Quando você falou do roadmap, né? Falar do ponto A, do ponto B, quando você começa a falar dos nossos objetivos, né? Tipo, você achar que ele estava, pô, vou me dar o direito de fazer. Aí você estava explanando aí essa visualização, né, do futuro dentro dessas ferramentas. Aí Então. travou. E aí eu me permiti fazer a ferramenta, né? E esses dias eu estava olhando, igual eu falei, eu fiz um post aqui no Instagram falando sobre isso, e a gente começa a ver que muita coisa saiu do papel, né? E não é só o fato de colocar no papel, é você colocar ação dentro daquilo que você planejou, né? E aí eu acho que faz muito sentido e traz a ideia de que a gente, mesmo sabendo processos, mesmo sabendo um monte de coisa, a gente precisa entender o porquê das coisas que a gente vai fazer antes de começar a colocar em prática, né? Se não tiver motivação, não tem ação, né? Isso é sensacional, porque vem também dentro daquele um ponto que eu sempre falo, dentro da nossa identidade, né, Felipe, também. Porque quando você começa a identificar o que você quer dentro daquilo que você é, né, o que é bom para você. Porque normalmente as pessoas sempre, quando entram em qualquer tipo de mercado, seja no ramo imobiliário, seja em qualquer área de vendas ou qualquer negócio, ela sempre traz uma comparação. Não é errado isso. Ela olhar e falar, pô, ali o cara está tendo sucesso, eu também vou ter sucesso, mas tem que trazer o seu formato, né, o que é bom para você, e aí vem essa emotização que nós chamamos, né, de visualizar, de colocar no papel, de passo a passo, e faz muito parte do nosso sucesso, do nosso desenvolvimento. Eu mesmo passei por um processo de evolução, e no meio de evolução veio muita dor, né? Então eu entendi que dentro desse processo, mesmo as dores, eu tinha que passar pelas dores, eu tinha que corrigir muita coisa. Quando eu busquei, comecei a corrigir, eu comecei a deslanchar naquilo que faz sentido para mim. E tem muitas das vezes nós queremos não olhar para isso. E quando nós não fazemos essa ferramenta, nós ficamos perdidos e falar, para mim não dá certo. Não é verdade? E aí é um outro vilão, né? Quando você já coloca que não dá certo, é o que dizia Napoleão Hill, né? Se é isso que você acredita, é isso que você vai ter. Então, É verdade. É muito dentro disso, né? E olha que engraçado, o nosso bate-papo aqui é sobre inteligência emocional empreendendo, né? E eu fui tomar um café de manhã aqui do lado da imobiliária, abriu um restaurante, né? Um espaço ali que vende salgados e tal. E cara, eu tava conversando com a moça que gerencia lá e tava falando com ela, né, sobre... Puta, eu acho que você tinha que colocar algumas coisas aqui para trazer mais movimento, eu acho que é um ponto bacana, você podia fazer algumas ações assim, assim, assado. E sempre ela vinha assim, mas isso eu acho que não funciona. A gente colocou aqui uma máquina de frango, mas eu acho que não vai vender. Mas eu vou colocar hambúrguer, mas eu fui fazer primeiro um curso para saber como faz hambúrguer, mas eu fiz na minha casa, o hambúrguer ficou seco, eu não sei se vai dar certo. Aí eu falei assim, mas deixa eu te falar, o que você comunica aqui, né? Eu entro aqui, tem um monte de bebida alcoólica, um monte de cachaça aqui. Você já está dizendo muito quem que você quer aqui dentro. Ela falou, não, mas não é que eu quero aqui dentro, mas é o que vende. Eu falei, mas é o que vende porque é o que você comunica, né? Eu falei, por exemplo, eu tô vindo tomar café aqui porque eu já vim num outro momento, você me falou que tem café aqui, tem pão na chapa, tem pão de queijo. E eu falei, mas eu tô olhando aqui para fora do seu comércio, só tem uma placa ali de espeto, caldo e lanche. Quem que come isso 8, 9 horas da manhã? Ela falou assim, mas você acha que eu tenho que colocar uma placa de café lá fora? Eu falei, sim, você tem que comunicar que você faz café da manhã. Comunica que tem pão na chapa, que tem pão de queijo, que tem café, porque as pessoas acham que isso daqui só funciona à tarde. E durante essa conversa ela veio colocando várias objeções de que ela achava que não daria certo. Eu falei para ela, então se você acha que não dá certo, eu acho que você está perdendo muito tempo com o seu próprio negócio aqui. Aí ela ficou espantada, ela falou, não, mas não é sobre isso não. Eu falei, então, mas você tem que colocar muita energia positiva, você tem que pensar que tudo que você vai fazer dá certo, porque sua energia vai basear em cima disso. Se você coloca alguma ação que você acha que já não vai dar certo, você já vai desestimulado, né? É muito do que a gente fala de que o pensamento gera sentimento que gera ação, né? Se eu tô pensando que alguma coisa vai dar errado, cara, Napoleão Hill dizia, vai dar errado, então já deu errado. Se você acha que você não vai ter sucesso, não tiver convicto disso, cara,
não adianta ir, muda a estratégia, porque você já condicionou que o seu negócio, você já condicionou que você, naquilo que você colocou coisas negativas, não vai dar certo. Você já deu o comando, né? Comando de bloqueio, de parada. Você não quer essa comunicação interna, ela é muito forte, porque você perde as oportunidades, né? Napoleão Hill fala, né, muito na filosofia de sucesso, né? Se você pensa que é Sim, um fracassado, você será um fracassado, né? E isso exato. traz essa percepção do conhecimento e também a humildade, né, dela, ela ouvindo esse feedback, porque quando você dá esse feedback para alguém, seja em qualquer negócio, aí vem aquela humildade, né, que faz parte dessa inteligência emocional da pessoa falar assim, poxa vida, vou fazer, né? Ele está tendo uma visão que eu não tenho, eu vou fazer. Não, E e olha que engraçado, no final, assim que eu saí, ela falou assim, bem tímida mesmo, ela falou assim, obrigado. Mas assim, sabe quando a pessoa, ela entendeu, e aí na hora que eu falei pra ela assim, falei, então faz o seguinte, meu, por que você não fecha aqui e tal? Acho que... E aí ela se falou, calma, puta. Deu um choque nela. E aí na hora que eu saí, ela falou assim, puta, obrigado, vou pensar em tudo isso. Então acho que ela teve ali um momento de entender, e talvez esse feedback para ela foi muito válido, assim, né? Claro, antes de tudo isso, eu validei se poderia dar um feedback para ela, né? Porque eu acho que a pessoa tem que estar muito aberta a isso para não soar como algo diferente, né? E, cara, eu acho que é muito sobre isso, né? E aí vem do porquê, por que que a gente sai de casa, por que que a gente vai fazer as coisas acontecerem. E dentro eu vejo que o empreendedor, Givago, ele tem um pouco a cabeça diferente, né? já, A ação dele, ele depende muito da ação dele. Eu até brinquei com a Ingrid, que trabalha aqui comigo, está aqui na minha frente, e ela trabalha com a gente de maneira PJ, né? Ela é empreendedora. E eu falei para ela, ó, sua vida vai mudar, sua cabeça, sua percepção vai mudar. E eu falei, um dia você vai lembrar que eu te falei isso, porque quando a gente está no CLT, a gente espera o salário ali todo mês, independente das ações que a gente faz, a gente conta com aquilo, né? E quando eu comecei a empreender, que eu me tornei autônomo, as coisas mudaram na minha cabeça, cara, porque eu teria que correr atrás de muita coisa e era eu por eu. Então, eu fazia os meus resultados. E isso ajuda também você a ter uma outra perspectiva, né? Quando você tá, por exemplo, dentro do CLT, você, puta, não tô legal, tô com pensamento ruim, você vai e você passa o dia, às vezes, naquilo ali. Quando você vai empreender, cara, você fala, hoje eu preciso, puta, eu tô com uns problemas aqui, mas, ó, deixa eu tirar da frente, porque isso não pode me abalar, porque no final do dia eu preciso apresentar esse resultado para mim mesmo. Então é você por você, né? é. E essa automotivação, né, que você até falou da motivação, está dentro desse processo de onde você quer chegar. Porque se você não faz esse mapeamento, você não tem essa métrica de eu tenho que entregar isso à tarde para mim, ou eu tenho que fazer isso porque eu tenho que daqui a 5 anos ter uma vida melhor, entregar uma vida melhor para minha família, ou ter uma casa, um carro, sei lá qual for o objetivo da pessoa, ter o seu próprio negócio. E se ela não tiver esse ponto A, né, onde estou, como estou e para onde vou, em qualquer negócio, parece papo de coach, né, que as pessoas falam, mas é muita evidência, né? Toda empresa ela tem o custo e quanto ela precisa para se manter de pé. Querendo dizer, ela sabe como ela está, hoje as despesas, os custos, e sabe o que precisa fazer para se manter viva e também para crescer. Então, tudo na vida é isso, né? A empresa que ela não tem um planejamento de crescimento, e crescimento, quando a gente fala, talvez filiais, comprar outras empresas do mesmo ramo, cara, ou ela vai estagnar no mercado e certamente vai quebrar, porque ela precisa ter uma motivação de crescer. E quando fala em crescer, você entender que você tem que sair de um ponto A para ir para um ponto B, tem que ter as estratégias ali nessa jornada e tem que ter muito claro onde você quer chegar, né? Sim. Isso faz com que quando você está dentro dessa clareza, e por mais que você tenha que trilhar, onde conversávamos com o Jonathan, ele falava, né? Mesmo quando você tem que fazer coisas que você não gosta, mas você sabe por que você está fazendo, você vai caminhar, mesmo aborrecido, cara, eu não gosto de fazer isso, mas é preciso, é necessário. Mesmo que eu estou obrigado aqui por mim mesmo, mas eu sei que lá na frente vai ter essa alegria, né, esse parabéns para mim mesmo ou daquilo que eu quero realizar. Então, É, a dor, né?
Tem que ser vencida. Olha, isso que você falou me fez pensar em duas coisas. Semana que vem a gente está apoiando um amigo que vem do Nordeste para ele é um dos maiores palestrantes do mercado imobiliário. Ele vem do Nordeste para entrar no mercado de São Paulo. É um cara muito competente, um treinamento muito bom. E ele vai vir aqui em Itaquera dar esse treinamento e ele fala, o nome dele é Professor Tarciso. Ele fala que os seus maiores resultados vêm de ações que você não gosta de fazer, né? E hoje, durante a aula que eu tenho de mentoria, foi falado que um dos pontos mais cruciais para uma empresa crescer e ter sucesso é que os donos precisam estar pensando 100% na estratégia, né? Tem que estar pensando em aonde a empresa vai, como que eu vou fazer para a empresa crescer. E, cara, muitas vezes isso é muito chato, velho. Só que você precisa fazer o que tem que ser feito para chegar ao seu objetivo, né? Então a gente precisa entender que dentro do nosso dia a dia, dentro do que a gente está fazendo, muitas coisas a gente não vai gostar de fazer. Mas para ter o resultado esperado, a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito, né? A gente tem história de várias pessoas que falam assim, mas eu vou fazer o que eu amo, e acabam quebrando e tem uma frustração gigante, né? Então, não é só fazer o que você ama, é fazer o que você ama, mas dentro disso vai ter muitas coisas, cara, que não são prazerosas, né? Dentro do termo trabalho. Mas aí quando você tem um objetivo claro, um porquê claro, eu quero chegar ali, eu quero conquistar isso, você passa por cima disso e tá tudo bem. E essa resiliência, né, essa determinação que vem dentro desse lado emocional da pessoa, né? Como Sim. lidar com essa frustração, com essa tristeza, com essa raiva, ou eu poderia estar lá com o Felipe em algum lugar, mas eu tenho que fazer isso aqui. Então, trabalhar essa motivação diariamente, controlar os seus pensamentos, né? Não controlar a questão de você controlar, mas direcionar os seus pensamentos e falar, pô, eu preciso, eu vou focar nisso, eu vou terminar isso. E quando eu terminar isso, eu vou estar motivado a fazer. Dentro dos processos que eu venho com alguns mentorados, é muito interessante que quando você vai no passo a passo com eles, dentro da mentoria, chega uma hora que ele começa a ter resultados que ele fala, poxa vida, mas já está acontecendo? É porque você não estava trabalhando na sua vida quando você não tem esses mentores, né? Como você falou, buscando mentoria, quando as pessoas não buscam esses mentores, elas estão fazendo da forma que elas sabem fazer. E quando os mentores vão mostrando, pô, é aqui, pensa nisso, cria isso, daqui a pouco começa a chegar aquilo que ela está, tempos e tempos, e começa a chegar, e antes de terminar a mentoria, ou que ela consiga fazer, alguns resultados já chegam. E é tão bom isso, que você vê, pô, algumas portas, eu sei que eu preciso abri-las, mas, acho que isso não vai, não quero abrir. E o mentor quer te mostrar as portas, né? Sim, por exemplo, hoje dentro dessa aula, eu apresentei a minha empresa, eu apresentei os desafios que eu tenho, porque todo mundo tem desafio, cara. A Nestlé tem, a Coca-Cola tem, todo mundo tem. E lá dentro, o mentor falou, cara, então a gente ajusta aqui, ajusta ali, vamos trabalhar, vamos ver os resultados e tal. E depois, no final, ele falou muito sobre... as pessoas deram os insights lá, ele foi comentando cada ponto que as pessoas colocavam lá. E ele falou assim, cara, coloca aí o que vocês aprenderam, o que vocês acharam fundamental. E aí eu escrevi, eu falei assim, cara, eu levei muito tempo da minha vida, que eu fui atrás de treinamento, liderança, vendas, gestão, para entender isso que você falou em poucos minutos. E aí ele falou, Felipe, o que eu falei em poucos minutos, eu levei 25 anos para aprender. Olha aí. Então, assim, é muito importante você também ouvir as pessoas, você se abrir para essas oportunidades, né? Às vezes você só vai até onde você tem conhecimento para ir. Se você não foi adiante, é porque alguma coisa falta você aprender. E quando você vai com alguém que já passou por esse caminho, se torna um pouco mais fácil, cara. Entendeu? Você muitas vezes não precisa seguir o caminho das pedras. Porque alguém às vezes já passou por isso e pode te falar de uma maneira mais rápida, né? Como você alcançar isso. Então, é muito importante, entrando nessa questão de mentoria, de mentor, de pessoas que vão te ajudar a chegar num ponto mais alto do seu negócio, da sua vida. E fala muito também sobre o emocional, né? Quando a gente fala de
inteligência emocional não quer dizer que eu, você, Givago, a gente não tem problema com isso, né? Quer dizer que a gente a gente tem, pelo contrário, a gente tem muito, né? A gente vive muita coisa aí, tá vivendo por conta de pandemia, por conta de uma série de coisas, mas é sobre a gente olhar para aquilo e batalhar contra aquilo de uma maneira ressignificando várias coisas, né? E eu acho que é muito importante quando a gente entra para um trabalho de inteligência emocional. Eu já tive a oportunidade, você já teve a oportunidade de ver pessoas desbloqueando coisas, cara, que impediam ela de ter grandes e grandes resultados. E aí foi sobre o que você falou. A gente começa um trabalho de mentoria com uma pessoa que tem resultado a curto prazo, mas que ela quebrou, às vezes, um bloqueio gigantesco na vida dela. E isso fez com que ela evoluísse anos e anos, em pouco tempo. Isso é tão impressionante, às vezes as pessoas que não têm conhecimento, né, estar ouvindo, e às vezes falam, pô, é possível? É muito possível, porque nós temos uma forma de pensar que veio traçado desde a nossa casa, desde a infância, e nós vemos ali aprendendo, se todo mundo entrou dentro de uma sala de aula, né, nós estamos na mesma idade aqui, viu aquele quadro verde, né, a professora escrevendo, os estudos foram os mesmos, as informações, estude para você ter um bom emprego, para você ser isso, ser aquilo. Então você tem o mesmo padrão. E esse Exato. padrão, quando você começa a ter uma forma diferente de pensar, principalmente quem quer empreender, porque trabalhar com corretagem é um empreendedorismo, né? A pessoa vai trabalhar por comissão, ela precisa virar chave, quebrar várias barreiras, vários muros, várias crenças. E eu vi um podcast seu que você comentou que quando você entrou dentro da primeira vez, né, dentro da corretagem ali, você falava, poxa, eu quero comprar uma camisa com aquelas letrinhas, né? Olha, não sabia o que era. Aqui, né? Conta um pouco dessa história aí, Felipe. Eu achei muito interessante. Na verdade, assim, eu brinco que quando eu entrei no mercado imobiliário, hoje é muito parecido com marketing multinível, né? As pessoas, elas vendem o glamour, elas vendem a ostentação, cara. E eu, particularmente, Vago, eu não acho que é o caminho para você formar boas pessoas e atrair boas pessoas. Porque se você comunica e contrata pessoas por conta só do dinheiro, por conta só da ostentação, essas pessoas elas entram por isso e elas saem por isso também, né? E elas agem por isso, o que é o pior, né? Mas e aí, cara, por um momento da minha vida eu entrei porque eu achei que era a solução para tudo, né? E quando eu cheguei lá, cara, carrões assim de 600, 700 mil, eu falei, nossa, eu entrei lá dentro, os caras com caneta Montblanc, relógio Montblanc, uns ternos assim caríssimos e tinha quase todo mundo com as canetas aqui com as letrinhas aqui, né? E, putas, aquelas camisas com caimento show, a gola que durinha, eu falei, meu, que marca que é isso daí, né? E eu saí de lá e coloquei no Google, né? Marca tal, que eu coloquei a inicial do nome que eu vi da pessoa que me atendeu. E depois eu fui descobrir que isso era a inicial do nome das pessoas, né? Então, assim, é algo muito, muito louco, muito louco. Mas era porque eu não tinha um preparo, eu não estava envolvido num meio de pessoas que dentro daquele perfil e me levou a ter pensamentos desses, né? Então eu compartilho porque eu acho que é algo muito engraçado mesmo, mas foi uma coisa real que eu passei. Isso, eu trouxe esse assunto porque eu achei interessante, trazendo esse lado da inteligência emocional, porque ali você não tinha informação e você, na sua inocência, que não estava errado, você foi pesquisar, descobriu o que era e falou, caraca, olha o mundo que eu não conheço. E era isso que eu queria trazer, essa analogia, Felipe, que muitas dessas pessoas, elas estão na realidade delas, no mundo delas, de uma forma de pensar, só que quando ela começa a fazer parte de um grupo, esse grupo sendo saudável, ela começa a mudar a mentalidade. Que quando você vai falar para uma pessoa de mudança de mentalidade, ou que ela começa a ter mudanças, normalmente dentro de casa ela ouve, estão lavando sua mente, é uma lavagem cerebral, é isso não sei o quê. Mas não é porque o convívio dela é uma forma. Quando ela começa a conviver com pessoas que têm uma outra mentalidade, ela começa também a pensar de uma forma diferente. E gerir essas emoções, gerir esses sentimentos, aí colocar o que você já deu aqui de ferramenta, de saber onde vai chegar, que é um processo de caminhada, né? Não é assim, venha que você vai ser milionário. Eu acho que dentro disso, Givago, eu acho que tem que ter um filtro muito, muito bom, cara. Porque hoje a gente vê que a internet, ela potencializa muitas pessoas a falarem
coisas e a gente precisa tomar cuidado e ter um filtro para quem que a gente vai acompanhar também, né? Exatamente para não cair dentro disso que você falou, de pessoas que só querem chegar a um resultado que é importante para elas e não para um todo. Então a gente tem que ter um filtro sobre isso, mas a gente tem que entender a importância disso. Cara, eu digo ainda mais, a gente está passando, é um período final de uma pandemia, mas que ainda tem toda uma coisa por trás, mas a gente vem com um impacto emocional muito forte, cara. A gente pega pessoas que trabalham, por exemplo, na saúde, que tiveram um impacto emocional muito forte. Todo mundo teve uma perca dentro de casa ou próxima, todo mundo teve um estilo de vida que mudou repentino, todo mundo deixou de fazer coisas, todo mundo começou a fazer coisas que não faziam e teve um impacto, um choque da mudança, né? Então, eu acho que trabalhar, entender um pouco sobre mais inteligência emocional, eu acho que é uma das coisas que as empresas vão ter no futuro, cara, porque os profissionais cada vez mais vão precisar disso. Você vê aí, por exemplo, eu vou falar, quem quer começar a entender um pouco sobre isso, tem um livro lá, Mais Esperto que o Diabo, né? Não sei se você já leu esse livro, mas quando você começa a ler esse livro, cara, e eu digo que foi o livro que eu li quase 100 páginas assim, na primeira noite, porque me chamou muito, muito a atenção, me conectou, e você começa a ver de perto ali um cara como Napoleão Hill, que tinha entrevistado centenas de empresários, entendia de pessoas que tiveram sucesso, o que elas fizeram, tinha ciência de pessoas que tiveram fracasso e o que elas fizeram, e por algum momento ele se sentiu alienado e ele falou, cara, olha o que eu tô passando. Eu que sou uma pessoa que estudei sobre sucesso, sei quais são os passos que as pessoas de sucesso costumam fazer para chegar até lá, eu tô nessa situação. E aí começa aquela história do livro dele, da voz que conversa com ele, dele começar a trabalhar a mente e através da força da mente, através das ações que ele colocava sobre aquilo que ele tinha como positivo, ele começou a ter grandes resultados, né? Então isso mostra muito que a nossa mente, a inteligência emocional, ela é super importante para tudo hoje, para todos os profissionais. E eu acho que as empresas deveriam devem ter no futuro profissionais que vão trabalhar isso sobre os seus funcionários. Tem essa visão, hoje as empresas acabam aderindo ela, mas num contexto muito teórico, né? Elas querem alguém resiliente, alguém que tem esse pensamento, mas é muito teoria. Na verdade, não está dentro desse parâmetro que você falou. E é importante, né? Tem escolas particulares hoje, eu pesquisei, que ela já tem isso como matéria, né, para os alunos. Para a criança hoje está lidando, porque não é que nem antigamente, hoje a criança já lida com a depressão, com a ansiedade, com a falta, né, com excesso de informação. Então ela já está trabalhando isso. E quando nós falamos de inteligência emocional, alguém fala, pô, mas então quer dizer que, como nós já falamos que não, mas alguém fala, mas eles então, só porque tem conhecimento, é blindado. Não. É uma aula diária, não é, Felipe? É todo dia você se vê pensando, fala, cara, mas espera um pouquinho, por que está vindo isso? Não é verdade? Sim, não, a gente não está blindado jamais, até porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente é pego de surpresa muitas vezes na vida, né? Então, a gente não é blindado, a gente só... às vezes tem um impacto, tem um choque, sim, acontece, e por algum momento a gente para e fala, cara, calma, deixa eu buscar aqui o que eu tenho de conhecimento, o que eu aprendi de ferramenta que pode me tirar disso. Então é sobre o que a gente aprendeu que tira a gente desse ponto, né? E não é que a gente é blindado, é que a gente só consegue por algum momento parar e falar, cara, vamos, muda, coloca pra fora e muda o jogo. Porque a emoção, ela não é um pensamento, ela vem antes, né? Sim. A emoção, ela vem antes de um pensamento. A psicologia mesmo, ela fala dentro do processo das emoções, eram 5, agora são 7, ela traz toda essa surpresa, né? A percepção, aquela... E quando vem a surpresa, pode ser boa, pode ser ruim, pode ser tristeza, alegria, raiva, ódio e medo, né? Quando você recebe aquele impacto, o que você tem, nós falamos aqui, né? A comunicação, o que você está comunicando naquele momento e vem aquela emoção, é onde vai potencializar. E você Sim. falou, se não está focado naquilo que é positivo, no que eu quero, por mais que a emoção ela seja uma emoção negativa, você vai, opa, espera um pouquinho, não é por aqui. Mas se ela tiver negativa, você estiver pensando ruim, é cada vez
você tem que sair desse buraco e é como, né? Pensamento gera sentimento, que gera ação, resultado. E eu creio que na sua carreira, na sua trajetória em tudo isso, teve momentos que você falou assim, poxa vida, e agora, né? Por onde eu vou? E como você venceu esses pensamentos, Felipe? Dá uma receita para nós aí. Não, não tem receita, cara. Não tem receita. Eu acho que assim, a gente viveu experiências juntos em treinamentos, mas, por exemplo, quando a gente teve um período muito difícil em 2017, onde a imobiliária quase fechou as portas, né? E a gente começou a gente tinha ainda, eu e meu sócio, aquela síndrome do empresário teimoso, né? O esperançoso, o empresário esperançoso, vai mudar, vai dar certo, mês que vem vai ser diferente. E chegou um momento que a gente falou, cara, deu ruim, hein? Então a gente teve que, cara, se desfazer de muitas coisas. Carro da imobiliária, tudo que a gente tinha, a gente se desfez, mas a gente parou nesse momento, trabalhou essa questão da inteligência, como sair disso, como trabalhar essa volta por cima. Ah, existe um problema? Existe. Eu consigo solucionar sozinho? Sim, não. O que eu posso fazer para minimizar? Quem são as pessoas que podem me ajudar? O que eu posso fazer para mudar o jogo? Então você tem que colocar tudo isso num desenho muito claro para você, achar as opções, ir por um caminho que você entende que é mais assertivo, mais curto, porque dependendo do problema você precisa resolver rápido. E se há alguma coisa que você entende que não depende de você, cara, ressignifica, tá tudo bem, não posso mudar isso. Agora, se eu posso mudar, o que eu vou fazer para mudar isso? E aí você criar uma estratégia e ir para cima disso. E foi o que a gente fez. A gente analisou o mercado, analisou opções que a gente podia fazer e correu para cima disso. E, cara, a gente conseguiu dar a volta por cima, graças a Deus, dentro desse planejamento, dentro dessa ação que a gente viu e dentro do que eu falo muito, ação. Ação é o que muda o jogo. Show de bola. Isso é tão importante quando você fala assim, porque você criou um planejamento, né? Quando você começou a fazer a leitura, a gente traz aquela ferramenta empresarial, né? A SWOT, né? Que eu tenho de força, que eu tenho de fracasso, que eu tenho de oportunidade, que eu tenho de ameaça. Alinhou tudo aquilo, começou a potencializar, começou a fazer essa análise, e é justamente isso, né? Foi exatamente essa foi uma das ferramentas que a gente usou. Que algumas pessoas conhecem como análise SWOT, outras conhecem como FOFA, né? Então, foi exatamente essa uma das ferramentas que a gente usou, planejou, entendeu tudo isso e colocou ação. Isso não traz só aquele pensamento, né? Inteligência emocional é justamente isso, porque por mais que você está vivendo aquela dor, você criou uma ação, mudando a sua forma de pensar e o seu comportamento, tomando ação, e não ficou só naquela mentalidade, né? Aquele pensamento motivacional, né? Não, vai dar certo, pensa positivo. Não é só isso, né? Eu costumo dizer para as pessoas, gente, não é. Vamos pensar diferente, vamos criar diferente, não é verdade? Eu falo que é o vendedor esperançoso ou o empreendedor esperançoso, que vai dar certo, vai mudar, eu confio que vai mudar, eu sei que as coisas vão melhorar. Esse é o cara esperançoso. Tem aquela historinha, né, que eu vi várias vezes, né? O Zé estava ali na frente sentado no pier e pescando e querendo, eu quero ganhar a Mega Sena, né? Passou anos e anos querendo ganhar a Mega Sena, daqui a pouco ele escuta uma voz do horizonte que fala para ele: joga, Zé, né? Querendo dizer, você tem que ir jogar para você ganhar na Mega Sena, né? Não adianta você ficar querendo ganhar sem ter uma ação, né? Exatamente. O filósofo Cortella já diz, né? Vaca não dá leite, né? Ele falou isso, todo mundo se espantou, e é verdade, ela não dá leite, você tem que ir lá tirar o leite, você tem que ter a ação, né? Criar esse movimento, fazer a roda girar. Quando eu comecei com a nossa conversa, eu falei assim, a pessoa que está sempre em movimento, porque são pessoas que nós vamos olhando e queremos ter por perto, queremos ter esse relacionamento. Porque tem pessoas que ela fica parada, estática, ela não vive, ela não faz, ela não cria, ela não cresce e não ajuda ninguém a crescer. E quando você ajuda alguém a crescer, você está crescendo. Né? É esses ensinamentos, é a vida. Quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente cresce. É sensacional. Entendeu? Isso. Mais a gente ganha dinheiro. E assim, cara, e dentro disso que você falou, que as pessoas precisam olhar para quem vai estar junto, geralmente essas pessoas que começam a crescer, elas são chamadas pelos mais próximos de você virou uma mala. Você agora tá só vivendo em outro lugar, você não quer mais saber dos amigos.
E não é isso, é que foi o que você falou, cara. Se eu quero entender um pouco mais sobre certos negócios, você tem que estar com pessoas que entendem sobre isso. É o que muitas pessoas fazem, né? Ah, se você quer parar de beber, você tem que estar com pessoas que não bebem. Porque a chance de você ser influenciado é zero. Se você quer malhar, você tem que conviver com pessoas que querem malhar, porque o seu estímulo vai ser maior. Então, acaba sendo normal e até de se entender que quando você busca uma evolução, você tem que se aproximar de pessoas que já têm essa evolução, que falam sobre aquilo que você quer ficar bom ou alcançar. E, cara, certamente as pessoas que só reclamam, que vivem dizendo que outras pessoas têm sorte, que é o que o Karnal fala, quando você fala que o outro tem sorte, é a desculpa do vagabundo, né? É você dizer que quem teve sucesso teve sorte. É a pior desculpa do vagabundo. Então, você entender, cara, se eu quero ter bons resultados, eu tenho que estar com pessoas que estão lá ou que também querem. Que, voltando lá, Napoleão Hill fala muito sobre isso, né? Isso é igual o livro, né, que você mencionou, né, O Mais Esperto que o Diabo, que é esse eu dentro dele, né? Ele conheceu muita gente, né? Não sei quantas mil entrevistas ele fez com pessoas, né? Teve um mentor que é o cara do ferro, assim, né? Extraordinário, e mesmo assim ele teve uma guerra interna, né? O Andrew Carnegie, né? E mesmo assim ele teve aquela guerra interna de, pô, agora eu sei, mas ele precisava vencer ele mesmo, né? Ele mesmo ele precisava vencer. Às vezes você tem diversas faculdades, diversas informações, só que você mesmo não passa pelo processo. Sim. Tem até o filme do Rock Balboa, o Creed, né? Creed 1. Eu acho que é esse o nome. Alguma coisa assim. Que aí o filho lá pede pro Rock Balboa treinar ele, né? Cara, me treina. Meu pai gostava muito de você, mesmo que vocês lutaram lá e tal. E o Rock Balboa, não vou. Ele, cara, por favor, ia atrás do Rock. O Rock falou, beleza. Só que você vai treinar do jeito que eu quero. E aí, quando ele foi pra academia a primeira vez, ele colocou o garoto em frente ao espelho e falou assim, cara, aqui tá o seu maior inimigo. Então é muito sobre isso. Às vezes o nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? A gente bloqueia muita coisa, a gente deixa de fazer muita coisa. E é sobre isso, cara. É sobre a gente olhar e falar, cara, calma. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Com quem que eu vou estar? E aí são as ações que a gente vai ter, né? É aquela frase, me diga com quem tu andas que eu vou te dizer para onde você vai. Minha mãe usava muito, no final disso, quem tu és, né? Ela falava muito isso. Quem tu és quem tu és é o que os antigos falam. Mas quem você anda vai dizer para onde você vai. Isso mesmo. Quem tu és diz sobre o que você é agora. Para onde você vai diz para quem você vai ser. E é muito mais sobre quem você vai ser do que quem você é hoje. Quem você é hoje é um aprendizado e uma vivência de coisas que você teve. Quem você vai ser são decisões que você quer ter agora. Verdade. Entendeu? Então, quem você vai ser são as decisões que você toma hoje. Com quem que você vai andar, o que você vai estudar ou o que você não vai estudar, que também vai dizer quem você vai ser. Tudo que a gente faz hoje vai dizer o que a gente vai ser lá na frente. Então, os antigos falam, me diga com quem tu andas que eu vou te dizer quem é, mas é sobre você hoje. E a busca é sobre quem vai ser você lá na frente. Então, me diga com quem tu andas que eu vou te dizer para onde você vai. Isso mesmo. Das pessoas que nós conhecemos, né, nos treinamentos, né, usava, né, esse termo, e é importante quando nós começamos a andar, porque quando eu não me movimento, eu também vou ir para algum lugar. Exatamente. Né? Porque eu posso evoluir para baixo, né? Não é só evolução, não é só coisa boa, né? Eu posso piorar. Né? No exército, quando eu estava no quartel, tinha uns tenentes que gritavam, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, querendo dizer, se está ruim, se você não se movimentar para ficar melhor, vai ficar pior. Então, a vida também é assim. A vida é assim, cara. Então, alguns aprendizados. Quando eu trabalhei numa grande empresa de aviação na parte do turismo, eu entrei como... Eu abria as correspondências e cadastrava no sistema. Eu trabalhava no contas a pagar. E eu sempre fui muito rápido assim nas ações, né? E eu sempre pedia para aprender mais e mais e mais. Eu queria aprender mais e mais e mais. Em 1 ano e meio, cara, eu fui promovido 3 vezes.
E aí, quando eu fui trabalhar num banco, eu bati as metas, eu cheguei a ganhar 10 dias de folga lá por meritocracia, e na hora da promoção eu não conseguia ser promovido por alguns fatores que eu identificava que era a parte de relacionamento, que eu era um cara que não tinha desenvolvido isso em mim, né? E foi um dos motivos, depois que eu fui desligado nessa empresa exatamente por conta de relacionamento, que eu comecei a observar, cara. E eu falei, cara, eu quero trabalhar com o que só depende de mim. E aí que me veio essa vontade de empreender. Porque eu sei da minha capacidade, eu sei do que depende de mim, eu vou colocar ação para dar resultado, e eu não podia estar amarrado em algo que dependia de outras pessoas. Eu acho que é muito sobre isso, a gente entender onde a gente quer chegar, novamente falando sobre isso, com quem que a gente precisa estar, e colocar ação para chegar a esses resultados. Isso é tão importante que me trouxe aqui, né, nessa sua fala, de com quem eu quero estar, é diferente da onde eu nasci, porque eu não escolho pai, não escolho mãe, não escolho tio, tia. Esses são pessoas na nossa vida que estão em torno de nós. Não tem como eu fugir dessa realidade. Não tem como eu fingir que eles não existem. São minha realidade, está aqui. Só que as pessoas que eu escolho para trabalhar, as pessoas que eu escolho para estar comigo, as pessoas que eu escolho, as minhas escolhas são escolhas minhas. E se Sim, eu escolhi, que eu faça a escolha que esteja direcionada para os meus objetivos, para as pessoas que vão me levar para o próximo nível, como você usou os exemplos, né? Se eu não quero beber, eu tenho que andar com quem não bebe. Se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que estar com pessoas que estão ensinando alguma coisa, eu tenho que estar evoluindo. E essa escolha de pessoas e essas escolhas que nós fazemos é importante, porque muitas de nós fazemos escolhas e mantemos pessoas na nossa vida e elas sempre estão ali, só que eu não cresço, ela não cresce, e eu fico, caramba, a culpa é do outro. É sempre do outro, né? Mas será que as pessoas que eu escolhi para estar comigo, né, elas têm a mesma mentalidade que eu tenho? Elas querem ir para o mesmo lugar que eu quero ir? esse daí eu até falo pra galera aqui que tem uma música do Raul Seixas, eu até ouvi ela hoje, que a Melissa que trabalha comigo falou, meu, você escuta essa música sempre? Eu falei, escuto, que chama Porque os Sinos Tocam. E tem uma parte que essa música fala assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Isso é forte. Então é muito forte. E, cara, diz no livro do Tony Robbins, Desperte o Gigante Interior, e ele fala muito nos cursos dele. Eu tive a oportunidade de estar só quando ele esteve no Brasil, mas foi fantástico assim. E ele fala, cara, que ele não teve pais exemplares, né? Mas os pais que ele teve, a situação que ele teve, ajudou a ser quem ele é hoje. Então não é sobre o que a gente tem, é o que a gente faz com que é aquilo que a gente tem, né? Isso mesmo. Porque Então, tem pessoas que vão culpar, né? O pai, a mãe, pela qualidade de vida que eu tenho, mas não é isso. Esses são os meus primeiros mentores, as pessoas na minha vida. Eu tenho que amar, reconhecer, ser grato por mais desafiador que seja o relacionamento que tenha pessoas, né, difíceis. Eu não tive um relacionamento difícil com meus pais, graças a Deus temos até hoje, mas tem pessoas que não teve o pai perto, a mãe, assim, mas quando você olha para eles, e por mais que você está nesse mundo, foi por causa deles. Então, essa sim. gratidão, trazer essa limpeza emocional, e aí deslanchar, né? E tem até algo muito engraçado que ele coloca no livro, que ele fala que ele queria ser igual ao pai dele, que o pai dele era da manguaça, né? O pai dele enchia o caneco. E aí ele falou, cara, quando eu tiver idade também eu vou beber igual meu pai. E aí ele fez lá os 17 anos dele, ele conta que ele foi comprar um engradado de cerveja, e aí ele abriu a primeira lata e deu um gole. E aí quando ele deu um gole, ele falou, cara, que coisa horrível, não vou tomar isso não. E a mãe dele falou assim, você não quer ser igual ao seu pai? Você vai tomar sim, e vai tomar tudo. E a mãe dele forçou ele a tomar todas as cervejas que ele comprou. Então, se você quer ter aquele espelho, ela falou, então você vai ser o espelho do seu pai, vai tomar igual ele toma. E aí, cara, ele criou um bloqueio sobre aquilo, falou, não. Então, foi uma das sacadas que ele teve, falou assim, cara, eu não preciso querer ser igual às pessoas, eu preciso só ser eu e buscar o que eu quero. E foi um exemplo de modelagem, né? Assim, ele já Modelagem começou a trabalhar modelagem, né? Ele é, estudou com, né, esqueci o nome agora dos dois pais da PNL, né? Richard Blender e o outro, e ele trouxe essa modelagem. Pô, já foi um exemplo, caramba, se eu posso bloquear isso, né, que foi uma dor, eu também posso criar outro recurso, o que é bom em um, o que é ruim no outro, e eu vou trazer... Modelagem é diferente de cópia, né, Felipe? sim, Copiar é modelo diferente de modelar, né? copiar o Ctrl-C, Ctrl-V, modelar
é você entender que aquilo faz sentido, que aquela pessoa é um espelho para você e você usar aquilo como um impulso, né? Isso é sensacional. E que bate-papo, em que assunto, que profundidade, né? Isso é muito bom para as pessoas que estão aqui, né? A nossa audiência que está aqui conosco, as pessoas que te seguem, as que me seguem, e fico muito feliz por isso. Você está partilhando isso aqui conosco, porque realmente a minha intenção é trazer pessoas diferentes para estar ouvindo aqui nessa live, nas lives que nós estamos fazendo, para que todo mundo veja que tem muitas pessoas antenadas nesse mundo e pessoas boas, né, que estão entregando algo de valor. E você sempre foi uma pessoa que nós sempre conversamos, né? E eu desabafava um com o outro e falava, poxa, é legal essa entrega de valor, né, de amor, de realmente ganhar, todo mundo vai ganhar, seja no seu trabalho, na sua entrega, no seu curso, na sua... Isso, o ganho do trabalho, ele é válido, mas a ideia do coração, né, entrega, de pegar alguém na mão, de mostrar para as pessoas que tem coisas que valem a pena você parar e pensar hoje um pouquinho e começar a trabalhar isso, a desenvolver algumas coisas na sua vida, né? Então eu digo já, quem não segue o Felipe, começa a seguir o Felipe Adalto, né? Começa a compartilhar. Tem muitas pessoas que trabalham no ramo imobiliário que nos seguem. É importantíssimo, né? Pegar esse conteúdo, né? Comprar o seu livro, né? Manda para nós, pessoal, comprar o seu livro e fazer parte disso, porque eu digo para todo mundo, né? É uma pessoa que aceitou, está aqui e é verdadeira, né? Está aqui, tem o seu sucesso, passou, e é isso que eu procuro, estar com pessoas, andar com pessoas, fazer parte de histórias de pessoas que carregam essa verdade, né? Sim. Atrás da tela e junto é a mesma pessoa. E falando em verdade, eu criei agora um podcast que chama Água, Café e Chopp Gelado, porque falar de imóveis não precisa ser algo chato, e lá eu só vou trazer histórias de corretores do dia a dia, cara. É a verdade, o que deu errado, o que deu certo, mas contar o que realmente acontece. Acho que a verdade, ela ensina mais do que aquela coisa que todo mundo quer tornar um conto de fadas, né? E é importante, né? Trazer essa essência, né? Então sigam lá. E, Felipe, gratidão por você estar aqui conosco, né? Ter parado essa uma hora aqui e esse bate-papo. Mas deixa a sua mensagem para nós, aquela palavra que te motiva ou que te mostra os caminhos que você quer. Compartilha alguma coisa que está aí dentro do seu coração. Deixa essa mensagem para nós, para que nós possamos ficar com essa vontade de quero mais. Cara, primeiramente, obrigado aí, ó, pelo espaço. Acho que, puta, um bate-papo, assim, às vezes a gente só, através do convite de travar a agenda mesmo, que a gente consegue fazer isso por conta de vários fatores, né? E eu quero só deixar o recado, cara. Entenda o que é importante para você, entenda o que te motiva, o que te leva a agir todos os dias e coloca ação e foco em cima disso. As pessoas que têm mais resultados, as pessoas que performam, elas simplesmente entendem o que de fato faz sentido para elas, o porquê que elas estão ali, o porquê que elas fazem o que fazem e vai, só vai. Às vezes a gente... é o meu jargão aqui, né? Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, às vezes a gente só não faz, cara. Então a ação, ela é muito mais importante do que vários outros fatores. Então vai. Se tiver que corrigir no meio do caminho, você corrige, mas vai. Feito é melhor do que não feito, né? Vem essa Exatamente. frase, né? Pô, Felipe, gratidão imensa, um grande abraço. E tendo a oportunidade, eu quero ir tomar um café contigo aí. Vem, que aí você vai ter a oportunidade de tomar uma água, um café, um chopp gelado. Show de bola. Cara. Gratidão imensa. Muito obrigado mesmo, Felipe, por esse tempo. Eu sei que você é corrido, né? E você teve parado aí para a gente estar com esse bate-papo. Estou muito feliz mesmo. Gratidão, um grande abraço. E que nós possamos nos encontrar aí nessa estrada aí desse desenvolvimento. Será gratidão e um grande prazer estar com você de novo. Obrigado, meu amigo. Beijão, Fica meu com amigo. Fica Deus. com Deus. Até mais. Até a próxima. Valeu. Show, pessoal! Olha aí, mais um convidado top, né? Só gente, eu sempre falo, né? O que eu não tenho, nos meus amigos tem, as pessoas que eu conheço têm. E esse Felipe é sensacional, uma pessoa maravilhosa, né? Verdadeira, carrega dentro dele um coração enorme, tem o seu sucesso, as suas alegrias, mas sempre nessa humildade. E sigam ele, tá aí, Felipe Adalto. Ele tem muita coisa a partilhar na área de vendas, né, desenvolvimento, né, ele tem o seu livro
Então, são pessoas que têm qualidade, têm experiência, têm história, e fica aqui nessa última live com convidados, né, dessa semana. Semana que vem, estamos projetando aí mais lives para que vocês possam estar recebendo conteúdos, recebendo coisa nova, ferramentas, e tem muita entrega para vocês, muita novidade. Gratidão imensa a todos vocês que estavam aqui conosco até agora, os que entraram, que não puderam ficar. Curta, compartilhe, manda para os seus amigos, parentes e conhecidos, para que possa fazer efeito na vida de todas as pessoas que você ama. Um beijo no coração, fica com Deus e até a próxima!